No céu, os anjos adoram a Deus, realizam a sua vontade. Na terra, eles são enviados como ministros, sacerdotes e ministros, para servir aos herdeiros da salvação. Então, já entendemos, porque esta é a 8ª mensagem, que os anjos também são, além de adoradores diante do trono. Acabamos de ler a visão do profeta Isaías. Eles são ministros que nos servem. Vejam os senhores que Deus disponibilizou a partir dos céus hostes, legiões, milhões de milhões, conforme diz o livro de Revelações, o Apocalipse, milhões de milhões e milhares de anjos, e que Paulo, por revelação, no livro de Hebreus, ensina dizendo que são ministros de Deus. Vamos ler? Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores? Eles foram enviados para serviço, a favor de quem? Dos que hão de herdar a salvação. Amados, eu volto com uma certa insistência a lhe falar neste assunto. Por causa do erro teológico da Igreja de Roma, a Igreja Católica, que começou por questões comerciais a levar o povo de forma enganosa à adoração de santos e anjos, a Igreja evangélica, a Igreja reformada, a Igreja da Reforma, se afastou totalmente deste tema. O diabo, na sua astúcia, seduziu as igrejas, o povo de Deus, e lançou a ideia que fanatizou milhares e milhares de pessoas no mundo, das pessoas quererem ver manifestações dos anjos decaídos, chamados os demônios. O senhor sabe, e lhe digo isso com respeito, com a mão sobre a Bíblia, falo a verdade e não minto, que a fixação que o povo de Deus tem com a questão dos demônios é incomparavelmente maior do que o conhecimento do ministério dos anjos. Então, grande parte hoje das igrejas, especialmente aquelas chamadas de neo-novas pentecostais, vivem disto, criam um fantasma dentro da igreja, chamam de nomes, estudam demonologia, chamam a manifestação dos demônios dentro da igreja, e as igrejas vivem nisto, assistindo a um carnaval espiritual de gente rolando no chão, gente gritando, gente ameaçando, e não há tempo nem para louvor, nem para a pregação da palavra. É uma ideia absurda, uma ideia surreal, de que a igreja tenha fixação e desejo de ver o mal se manifestar, e simplesmente joguem para segundo plano um ministério tão importante quanto é o que Deus disponibilizou para os herdeiros da salvação. Então, em relação aos salvos, diz a Bíblia Sagrada que eles servem, eles ministram. Então eles revelam a palavra, eles protegem, eles interpretam a vontade de Deus, eles libertam, eles trazem sinais, prodígios, maravilhas. Como nós poderíamos viver sem este conhecimento e sem desfrutar do ministério angelical? Eu não conheço muitos ministérios que falem de anjos, dos anjos eleitos, dos santos. Eu conheço muitos que têm sacudimento, que têm sextas-feiras para tirar o demônio dos crentes. Senhores, como seria possível
uma pessoa que a Bíblia diz que é redimida pelo sangue, foi libertada do império das trevas, é propriedade exclusiva de Deus, concomitantemente também ser possuído por um demônio. João diz que nós possuímos a unção do santo, e esta unção não sai da nossa vida. Uma vez ungidos para sempre. Então, olhe pessoas que receberam ministração. Vocês já sabem, a Bíblia Sagrada 273 vezes fala de anjos. 273 vezes. 34 dos 66 livros da Bíblia falam de anjos.